Olá, seja bem-vindo ao Pod Cafitur. Com a Cafitur você pode. E olha, tem quase 10 anos fazendo viagens com propósito, servindo a você, viajante, que gosta de pegar aquele tempo e viajar também com a sua família. É só nos procurar que você será muito bem atendido. E hoje eu estou aqui com duas participantes, pastora Adriana desse lado e a pastora Yara desse lado, porque o assunto é Terra Santa, Israel. Elas duas chegaram há pouco tempo de lá e tem muita história para contar. E a verdade seja dita, a gente sempre em algum momento da vida sonhou em pisar lá, nos passos de Jesus. Aqui tem uma coisa interessante, porque ela tinha o sonho de ir, a Adriana. A Yara não tinha essa vontade toda, mas de repente Deus preparou, Deus falou no coração dela e ela foi sem grande expectativa, não é isso, Yara? Seja bem-vinda ao Pod Cafitur. Olá, olá para todos vocês, sejam bem-vindos. Espero hoje estar agregando um pouquinho para vocês. Eu quero contar aqui um pouquinho da minha história, de como foi. Eu posso começar já? Posso começar a Pode, vamos falar? deixar, né, Adriana, ela Pode falar. falar. Pode. Diferente, foi ela comentando agora, né? Realmente, eu acho que todo cristão sempre tem muita vontade, principalmente quem é cristão, né? Fala, eu gostaria muito de ir na Terra Santa, conhecer, ver aonde o Senhor pisou, como era. Realmente, esse nunca foi o meu desejo. Já fiz outras viagens com a Cafitur, geralmente missionárias, com mousses, mas assim, quando eu falava isso, eu falava, ah, não, não é meu momento, não é meu tempo. E quando o pessoal foi, o ano passado, o grupo de 2022, eles chegaram na igreja, era um dia de ceia, e eles começaram a dar o testemunho de como foi para eles estarem lá. E o momento que mais o Senhor falou comigo, naquele momento o Senhor me pegou e nasceu no meu coração o desejo de estar indo. Que eles começaram a falar que eles foram até o local onde Jesus fez o primeiro milagre, que foi ele transformar a água em vinho, e que os casais que estavam ali, o pastor José estava lá e ele celebrou o casamento, uma renovação das alianças, né, dos casais que estavam ali. E naquele momento o Senhor começou a falar comigo sobre renovação de aliança. Eu me derramei no culto, eu chorei muito. Naquele momento eu achei que era uma viagem para que eu fizesse com meu marido. Eu completei 25 anos de casado recentemente. Recentemente, 3 anos atrás. Bem recente. É. Mas no momento faziam 2 anos só que eu tinha completado 25 anos. E assim, eu falei, ai, Senhor, o Senhor vai me levar lá, né? Vai ser maravilhoso. O Senhor vou renovar meus votos com meu marido lá, 25 anos de casado, vou trocar aliança. E esse desejo nasceu no meu coração, mas não nasceu no coração do meu marido. E o tempo foi passando, e os dias foram passando, e aquilo foi se alimentando no meu coração, e meu marido, não, eu acho que não é tempo de eu ir, vai você. E ele tinha falado para mim que da última viagem de Porto, eu não viajaria mais sozinha, que ele queria ir junto. E eu falava, ai, Senhor, como é que vai ser? Às vezes é uma viagem que ela não é uma viagem tão barata, né? E eu acho que isso às vezes mexe muito com as pessoas ficam com receio, falam, ah, eu não vou conseguir, é um sonho muito surreal, é um valor surreal. E foi tão lindo, porque no momento que eu decidi, que eu falei assim, o Senhor tem um propósito, eu não sei o que vai acontecer não, porque até os 45 minutos do segundo tempo eu tinha certeza que o meu marido ia comigo. E aí eu falei, Senhor, amém. Eu comecei a perceber as portas se abrir. Situações aconteciam. Às vezes as pessoas, elas, é engraçado isso, né? As pessoas sabem dos milagres que Deus pode fazer, mas no fundo, elas não acreditam que esse milagre pode acontecer com elas mesmo, né? E começou a acontecer, as pessoas começaram de alguma forma a me abençoar, ofertar algo, ou me encorajar para ofertar algo e falar: olha, vamos fazer tal coisa, e tal coisa vai acontecer, e aí você vai ter recurso para poder pagar. E as situações começaram, as portas começaram a se abrir. Claro. Ai, mas nesse processo todo, então, foi tudo flores, foi tudo muito simples. Não, não foi. Tiveram momentos que me veio a dúvida: será que realmente esse é o tempo? Será que realmente esse é o momento? E aí o tempo foi passando, e aí eu vim, conversei com a pastora falou, você tinha uma convicção? Eu falei, eu tinha, o senhor me falou que eu ia. Ela falou, então continua convicta, porque o senhor vai fazer. E o senhor fez. E eu posso te dizer que foi assim, a melhor.
a maior experiência que eu pude ter na minha vida cristã. Existe uma pastora Yara antes e uma pastora Yara depois. Não é porque, às vezes, eu até ouvi isso lá, acho que de algumas pessoas, né? Ah, mas Jesus não está aqui. Não, realmente, não é porque você vai ver Jesus lá, porque Jesus está aqui, Jesus está em nós, amém? Jesus está em nós, Jesus mora em nós. Só que essa é uma viagem onde você tem um encontro com aquilo que você acredita. Você tem a oportunidade de conhecer a Bíblia, não só da leitura, porque quando nós lemos, eu não sei vocês, eu não sei a Lê que gosta muito de ler, ela faz até coleção de Bíblias, ela tem várias versões. Quando eu lia, eu tinha uma interpretação minha, eu tinha uma visão minha. Uma das coisas que me chamou muita atenção, que para mim foi um choque, que é aquela passagem quando Jesus estava no monte orando, no Monte das Oliveiras orando, e os discípulos dormiram. Eu não vou contar para não perder. Mas para mim aquilo foi um choque quando eu cheguei lá e não era o que eu pensava. Quando outro pequeno spoiler que rolou lá na viagem, o galo, a história do galo, Verdade. do galo que canta, todos nós achamos que é uma coisa. E quando a gente chega lá, é outra. E como a pastora Denise, que é a pessoa que a Cafitur, quando vai para Israel com a viagem nos passos de Jesus, ela que é a mentora da Cafitur, ela que está à frente da Cafitur com uma equipe maravilhosa e é guia também na parte bíblica e histórica, tem um guia local, que é o, como é que eu esqueci o nome dele? O Yasser. Isso, o Yasser. É um palestino que fala português também. Como a pastora Denise fala, é ver a Bíblia em 3D. É verdade. Entendeu? Por isso que o nome da excursão chama Nos Passos de Jesus. E ali, conforme você vai andando, você não tem apenas o texto, mas você começa a entender o contexto de tudo que aconteceu naquela época. E isso faz muita diferença, né? Torna a experiência da viagem algo extraordinário. Exato, porque como você tem ali tanto o guia, que conhece bastante a história, ele conhece bastante o cenário, como aconteceu. O contexto. O contexto, porque ele nasceu ali, ele traz aquilo. Aí a pastora vem, ela traz para a nossa realidade. É completamente diferente. Há revelações que é única. E você está na sua igreja, com o seu grupo, com a sua família. Nesse grupo tinha, acho que todos, né? Todos eram da Casa Firme. Se não eram todos, eram praticamente todos. E as explicações, o conhecimento, que no culto você não consegue ter. Numa reunião, às vezes não tem como você ter. Ali não, ali você está vivendo aquilo em tempo real. A leitura da Bíblia após isso é outra situação. Até me chamou a atenção, que talvez a Adri vai tocar um pouquinho nesse ponto, que teve um dos locais que a pastora nos levou, que aquele não seria os passos de Jesus, né? Não seria bem, mas fazia parte do contexto do lugar histórico, compreender o cenário, compreender tudo aquilo que acontecia, que foi a Cesareia Marítima. E que ali, em Cesareia Marítima, o Senhor começou a falar. E o Senhor começou a entregar versículos, palavra. Eu não estou falando não, você viu algo que te chamou a atenção. Não, o Senhor começou a falar com cada um do grupo, versículo. Ele começou a trazer palavra. Aquele guia ali explicando, né, todo o cenário, as guerras que aconteceram, como foi para construir, quais foram os objetivos para construir, como funcionava tudo aquilo. E nós pisando ali, e o Senhor mostrava para mim, né, eu vou contar a minha experiência que eu tive. Eu comecei a ver um passarinho cantando e um passarinho voando e ele contando e o Senhor começou a me falar aquele versículo que ele fala, por que você anda ansioso com as coisas de amanhã? Por que você está tão preocupado com as coisas de amanhã? Olha, esse passarinho sou eu que cuido, sou eu que faço e é isso que eu vou fazer com vocês. E eu já quero aqui logo de cara já desafiar se talvez você tem uma pontinha no seu coração, mas tem um receio, eu não sei por que o Senhor está me tocando para falar isso, mas se você tem um medo do amanhã e o receio de não poder pagar, sabe? De não poder... Ai, mas como vai ser? O Senhor provê todas as coisas. O Senhor provê infinitamente mais do que nós possamos pedir ou imaginar. Não, e assim,
A viagem, a excursão para Israel é uma coisa que você vai planejar junto Sim. com a Cafitur. É. Tem várias possibilidades. E o mais legal, né, que a gente já aqui já fez um podcast, um pod Cafitur sobre Israel, e no roteiro da Cafitur todas as alimentações estão São inclusas, Verdade. que faz total diferença. Verdade. Primeiro, porque teu dinheiro, se você não levar muito dinheiro, você vai continuar se Sim. alimentando. Sim. Você come em comunhão com todo mundo Sim. que está ali, que isso é importante também. E é uma preocupação a menos, né? Principalmente É a gente que verdade. vive a realidade do real, e daí lá é outra moeda, mas a Cafitur faz questão de incluir tudo, né? Eu acho que tem uma exceção de um passeio, que é um dia livre, É só que no ela dia colocar livre, no almoço. O no almoço do almoço. dia livre. no O almoço do dia restante, livre. todos os dias tem café da Café manhã, e janta. almoço e janta. E olha, vou falar. E é Você caprichado, come né? Você come muito, né? bem. Comeu muito, Come. Dri? Come Muito. muito bem. Porque muito. você emagreceu, não foi? Eu Mas porque ela andou emagreci. muito. Você anda Você muito também, você lá. gasta bastante energia. Outra coisa que eu também gostei muito de lá, 2 pontos, né? Falando da parte da comida, é que os restaurantes no almoço. A gente tá aqui andando, não sei vocês, né? Quando a gente sai para passear, a gente não pensa, a gente para em qualquer lugar, né, para comer. Lá não. Cada lugar que nós paramos foi espetacular. Teve um que teve um show, né? O rapaz fez um Verdade. show no preparo da Lindo, comida, foi lindo. que foi lindo. E Foi o do frango? foi o do Foi frango. do frango. Foi o do frango. E assim, e não era um restaurante cheio, abarrotado, que você tem que esperar. Não, só tínhamos nós no restaurante. Foi. Eles reservaram um horário e o restaurante apenas para o nosso grupo. E não foi só nesse dia, teve outros lugares. Teve um outro lugar que o local era espetacular. Nós sentamos para comer com a visão de Jerusalém. A gente olhava assim, via Jerusalém ao fundo, e nós sentamos num lugar assim maravilhoso. Então, além da alimentação, do café, que é divino, que olha que eu não gosto de tomar café sem açúcar, quem me conhece, e eu tomei lá e foi maravilhoso. Os doces, cardamomo, o que né? que é aquilo? Ai, falou Café em com doce. cardamomo, Ai, maravilhoso. maravilhoso, Maravilhoso. maravilhoso. Odri, e você? Fala para nós aí, qual foi a sua, entre expectativa e realidade, entre o planejamento da sua vontade de ir e quando efetivamente você chegou e colocou os pés lá na Gente, Terra Santa? parece que você não está lá. É algo assim. É tremendo. Eu tenho tinha expectativa desde adolescente. Então, eu assistia os filmes com o meu pai, os filmes bíblicos, tudo, e eu morria de vontade de conhecer. Eu queria pisar, né, em Israel, queria pisar onde Jesus pisou e tal. E eu orando, né, orando há anos para ir, e eu recebi um presente, né? O Senhor me deu um presente, eu ganhei a viagem, né? Então, assim, para Deus nada é impossível, Não. né? A Yara se programou, Deus fez um milagre na vida dela. E no meu caso, eu ganhei. Caiu na minha mão ali, né? Então, foi algo assim, você vai, quer dizer, não paguei um centavo da viagem, né? Porque Deus preparou tudo isso. Deus preparou, Deus deu um presente mesmo. E quando eu cheguei lá, aquela assim, você vai se aprontando, vai vendo as coisas que você precisa sem. Parece que a gente não acredita muito, né? Você fala, Uhum. nossa, eu vou. Gente, eu vou. Eu não acredito que eu vou. Você tá entendendo que eu vou? O coração E até aí, que para, né? Tu, 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 tu. Aí você para, vai falando com um, com o outro. Gente, você não acredita, eu vou para Israel. Você tá entendendo que eu vou? E quando a gente chega lá, que você desce do avião, que você pisa ali, você fala, eu não acredito que eu cheguei aqui. A gente olhava, né? Nós ficamos muito tempo É. juntas, eu e Yara. Então a gente parava e olhava, você tá entendendo onde é que nós estamos? Você tá acreditando onde é que a gente tá? Gente, você acredita que a gente tá aqui ainda? Você acredita que a gente chegou? A gente veio, né? E assim, gente, que lugar, assim, que você sente a presença de Deus, né? Você sente a presença de Deus em todos os lugares. Até em Cesareia Marítima, até em Cesareia né? Marítima. Você sente a presença do Senhor, o Senhor falando com a gente em todo tempo. O Senhor trazendo não só versículos, mas trazendo direções para as nossas vidas, né? Sim. Todos ali, todos receberam direções do Senhor. Ninguém veio sem direção, sem uma orientação, né? Um grupo que a gente não tinha tanto contato dentro da igreja, né? É verdade. E quando nós chegamos lá, foi uma unidade, um conhecendo o outro, né? E a gente
nossa, aquela unidade, aquela comunhão no grupo, algo tremendo da parte do Espírito Santo mesmo, né? E Fazendo assim, ali. e a gente precisa deixar claro, você que está acompanhando, talvez você não seja da Igreja Casa Firme. O Sim, que não sim. quer dizer verdade. nada. Você pode É isso. entrar Sim. na excursão também. Por quê? Porque existe um jantar de boas-vindas preparatório para você conhecer o grupo, cheio de brincadeiras e curiosidades verdade. para você estar se aliançando. E lá todo mundo está indo com o mesmo propósito, né? Verdade. Conhecer mais da história de Cristo. Então, não tem problema se você não é daqui, mas tem o desejo, você pode embarcar conosco. Ainda no ano de 2023, tem no finalzinho de outubro, começo de novembro, viagem com a Cafitour. E, geralmente, em maio e outubro, a Cafitour faz essa viagem, este roteiro nos Passos de Jesus. Vale falar, muito a Adriana. pena. Realmente, como a Lê falou, se você não é da igreja, se você não está aqui, não tem o menor problema, né? Porque quando o grupo começa a se reunir, quando você está ali, você conversa com todo mundo, né? Parece que todo mundo já se conhece há anos. Então, tudo muda, né? E todo mundo está indo com o mesmo propósito, com a mesma vontade de conhecer o Sim. lugar. Então, não fique preocupado com isso, né? Simplesmente ore, vá, busque, coloca o pezinho, né, na água que vai abrir e o Senhor vai fazer. Eu tenho certeza que vai fazer. E o que mais te impactou lá em Israel? Olha, o Jardim da Tumba é a coisa mais linda. Ai, é lindo. Gente, aquilo é de uma vida. Você volta, A vida. você volta assim, com uma vontade de viver, né? Nós olhamos ali, a gente estava até comentando, as flores que tem ali, eu nunca vi em lugar nenhum. São flores lindas, flores, umas cores, elas são mescladas. Gente, elas são lindas. Mesmo que eu fale aqui, a hora que vocês chegarem lá, vocês vão falar, nossa, não é nada do que a Adriana falou. É completamente diferente, é mais bonito ainda. Né? Porque são flores lindas, flores que eu nunca vi, cores que eu nunca vi. As cores são vivas. Você olha e vê vida ali, né? Além de vida, aquela paz, aquela. Gente, é tremendo. É só indo lá, pisando lá, para você entender aquilo que nós estamos tentando passar para vocês, né? Porque é difícil tentar passar em palavras, né? É só você vivendo aquilo. Você precisa viver para você entender o que é estar em Israel, andar nos passos de Jesus. E para você, Yara, qual foi o momento assim? Você foi lá, olha só, você contou aqui no comecinho do podcast a história dos testemunhos dos casais que foram abençoados em Caná. Isso fez você arder no seu coração e o desejo de ir na viagem. Você foi sem o seu marido. Então, quando você chegou lá, o que foi que te impactou mais? Que você falou assim, eu achava que tinha vindo por esse motivo e vim por esse outro. Então, na verdade, começou um pouco antes. Você até falou da comunhão, né, da reunião. Tem um coquetel que acontece antes da viagem. Acho que uma semana antes da viagem, 15 dias antes da viagem. E nesse coquetel é onde as pessoas se conhecem, onde é entregue ali os kits, passagem aérea, então aquelas coisas. Os presentinhos. Aí tem as brincadeiras, as curiosidades. Enfim, é um momento bem descontraído. Mas também é um momento de comunhão e de palavra. E naquele dia, a apóstola Denise começou a falar sobre o que Deus queria tratar e falar conosco na viagem. E naquele momento o Senhor começou a falar comigo que essa viagem era uma renovação de aliança entre eu e ele. Uau! Que não tinha a ver com meu marido. Era entre eu e ele. O seu primeiro marido. O meu primeiro marido, que muitas vezes nós esquecemos disso. Às vezes nós estamos aqui, principalmente quem é mãe, tem os filhos pequenos ainda, se preocupa tanto com os filhos, com o trabalho, com isso, com aquilo, esquece de nós. E eu estou aqui tentando pensar em qual dos momentos que eu vou falar, mas o Senhor me trouxe um aqui no meu coração que eu acho que foi o pá. Sabe aquele que... Tiveram vários, mas esse eu acho que foi muito marcante e vai falar com muitos que estão nos ouvindo. Foi lá no barco. Para mim também foi, viu? Quando eu fui lá, aquele passeio de barco, meu Deus.
porque aquilo é Só algo estando lá. espetacular, tem que estar. Por mais que nós tentamos traduzir em palavras, é impossível. E lá naquele barco, eu estava ali sentada e tem um momento que nós chegamos ali, a pastora dá um tempo para cada um. Tem que ter o seu momento ali com Deus, porque há uma paz muito grande ali. E o Senhor me fez uma pergunta lá no barco. E ele me perguntou: quais são os seus sonhos? Como mãe, esposa, qual foi minha resposta? Ah, minhas filhas casarem, meu marido, as finanças, a saúde. O Senhor falou: mas não é disso que eu estou falando. Eu, oi? Ele, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando dos seus sonhos. E naquele momento o Senhor me lembrou que para ele, eu não sou mãe. Eu não sou apenas mãe. Eu não sou apenas Apenas a esposa. esposa. Eu não sou apenas uma Que ministra. lindo. Mas eu sou filha. Exatamente. E ele se importa comigo, com os meus sonhos e com os meus desejos e com os meus anseios. E ali foi um derramar de Deus, e daquele momento em diante, a viagem ela ganhou uma vida diferente, uma cor diferente, um processo diferente. Só lembrar aqui das ordens, porque é tanta coisa que às vezes a gente se perde. Mas antes disso, nós estivemos na parte de Apocalipse, que eu não lembro o nome do lugar. Meguido. Meguido. Meguido foi antes, né? Foi antes. Foi antes. Em Meguido, eu tive uma outra experiência. Eu tenho medo de altura. Só que eu estava tão empolgada com a viagem e estava tão empolgada com tudo que estava acontecendo que eu nem me toquei em nada, assim, eu nem me liguei em nada. E teve um determinado momento que nós tínhamos que descer. Tá bom, tá todo mundo descendo, eu era a penúltima da fila. E quando eu estava descendo, eu olhei, alguém gritou: não olha para baixo. E eu olhei. Eu falei, ninguém olha pra baixo, quem tem medo de altura. Só que na hora, gente, não tinha como não olhar para baixo, porque o espaço de colocar o pé era muito pequeno. E a iluminação era muito restrita. E naquele momento que eu olhei. E era vazado. E era né? vazado, era grade. Você estava onde? No... Para entrar Na escadaria. na pra escadaria, descer. para escadaria. descer na cisterna, para ver onde era a cisterna. Tá. E quando eu olhei, eu fui tomada por um medo, por um sentimento que, olha, eu não sei nem te explicar o que foi aquilo. Mas ao mesmo tempo que aquele medo, aquele sentimento desesperador tomou conta de mim, me veio a presença do Senhor. Não temas, eu tô com você. E ali eu me derramei, eu comecei a chorar muito. Por que que eu tô contando isso? Saí e tal. E desde então, os mais jovens começaram a ficar tirando baratinho na minha cara, né? Ah, a pastora tem medo de altura. Ah, a pastora vai ter que ser curada aqui. Ah, a pastora é isso. E no momento do barco para frente, realmente eu fui curada. Uau. E após isso, nós tivemos num outro local e que era um local alto, né? Sim, Porque sim. é engraçado lá, porque é morro, mas não é morro. É morro, mas é reto. É meio estranho, é meio esquisito de explicar. Tem que estar. Mas nós chegamos ali naquele lugar e o Robertinho, a Renata, né, irmão da Renata, o Robertinho virou e falou: aí, pastora, quero ver você subir ali para tirar uma foto. Ah, verdade. E aí eu subi E abriu o braço e ainda, abri o né? braço e foi assim, eu acho que é a foto mais bonita que eu tirei na viagem. Libertador. Libertador é essa palavra. Naquele momento, e eles gritavam atrás: agora você foi curada! Agora você foi Ali foi liberta! no Monte das Oliveiras. Foi olha Foi ali, isso, no e Monte das foi no Monte das Oliveiras. Oliveiras. E foi algo assim espetacular, sabe? Foi realmente muito marcante. Então, assim, eu vivi uma cura e eu sei que tiveram outras pessoas também que viveram curas ali naquele lugar. E se me deixar, eu vou ficar E aqui contando interessante até. que nesse dia, nesse momento que você está falando, antes disso a pastora orou por cura. Lembra? Ah, verdade, foi verdade. Orou por cura ali. E aí depois você foi tirar foto. Foi Gente, linda. porque Israel é uma atmosfera de oração Verdade. também. E quando você vai com o grupo da Capitur, inclusive quase todas as noites, quando se chega no hotel, depois que todo mundo janta, tem um momento de encontro. Sim. Um momento onde é compartilhada uma palavra, é com cultinho, adoração e os testemunhos que Verdade. acontecem ali, né? E é lindo. E entre muitas coisas que se faz na viagem, porque o roteiro é extenso, eu queria falar de um momento ímpar, que eu acredito que seja, o momento que você vai lá no batismo das águas. Nossa.
né? Uhum. O que que É você fala, demais, Adriana? Como é que foi para vocês? Gente. Lembrando, né, gente, que você uma vez batizado, Sim. batizado para toda a vida. Não vida, significa sim. que você vai lá é uma confirmação, é um ato profético, digamos assim, Sim. que você vai lá no local onde Jesus foi batizado, né? Onde era o ministério de João Batista, depois veio Jesus, foi batizado ali, e você vai sentir a atmosfera Sim. daquele lugar. Como é que foi para você? E foi assim, você vai. Eu não estava com tanta expectativa no batismo. Fui, né? É diferente da Yara. A Yara já estava com. Mas eu fui sem muita expectativa. Fui querendo, né? Entrar no Rio Jordão, ser batizada, né? Viver aquilo, mas. E quando nós começamos a descer a escada, aquela água gelada. É verdade. Então, e a pastora falou assim: os pastores vêm para frente, né, para vocês serem batizados primeiro para ajudar depois, né? E aí nós descemos. Quando eu pus o pé, eu falei: meu Deus, e eu não estava nem no joelho ainda a água. Eu falei: meu Deus, eu não vou aguentar. O que que é isso? Mas um gelo, um gelo, um gelo, um gelo, um gelo. E aí um dos pastores que ia ser batizado primeiro, né, ele estava indo, e eu só olhando, falei: meu Deus, que vai ser dele? Porque eu aguentar. E eu, meu Deus, ajuda ele. Gente, quando ele deitou, que os pastores batizaram ele, a água esquentou, mas de um Na hora. jeito que eu falei: onde que eu tô? E comecei a olhar, eu procurava a Yara para falar: a água esquentou. Porque esquentou completamente. Aí você não lembra de mais nada, você não lembra nem que estava com frio, nem com nada, porque é uma emoção, é algo. É o Espírito Santo que desce, o fogo do Espírito Santo, não? E você vai louvando, você vai ali cantando, e tinha um monte de gente cantando. Você começa, parece que você está escutando o anjo. Gente, é algo tremendo, é algo assim, Para você também foi? sobrenatural. Lindo. É muito lindo. A pastora antes, né, como você mesmo falou, ela sempre faz uma reunião à noite, não que é um momento de compartilhar, é um momento de trazer o entendimento. E a nossa viagem, ela foi muito marcada pelo número 7, né? Que eu não vou adentrar aqui, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Mas a nossa viagem foi marcada muito pelo número 7. E a pastora trouxe um estudo falando do significado, explicando a questão do batismo, que uma vez batizado você está, mas ali realmente é um ato profético, existe uma razão para ser. E ela trouxe esse estudo no dia anterior e pediu para que todo mundo estivesse orando, tal, tendo a certeza se realmente queria fazer ou não, porque também ninguém é obrigado. Se você não quiser, não quero, entendo. Não, tudo bem, ok, né? É respeitado, ninguém é obrigado a nada. Mas foi realmente, teve essa experiência da água. Eu bem escondi, tá? Porque eu falei: eu não vou ser a primeira, essa água está muito fria, deixa todas irem na frente até eu acostumar. Mas na hora que o presbítero Felipe foi batizado, a água esquentou e foi tremendo. E foi lindo, que uma curiosidade, o meu cabelo. Eu saí daqui, meu cabelo estava muito destruído, porque eu puxava muitas luzes, e meu cabelo estava destruído, e eu estava fazendo hidratação, e nada resolvia, nada resolvia, nada resolvia. E quando eu saí, e quando eu fui batizada, menina, meu cabelo resolveu o problema. Eu passei a viagem com um cabelo maravilhoso. Meninas, que tenham problema com o cabelo. Eu fiquei impressionada, eu ficava assim: pastora, olha isso. Pastora, que eu fiquei também com a pastora Carminha no quarto, eu dividi o quarto com ela, eu ficava: olha meu cabelo, olha isso. Uma hidratação, sedoso. E a impressão que nós temos, quando a gente escuta falar do Rio Jordão, as pessoas falam: nossa, é um rio sujo, é uma água muito suja, é uma água muito isso, porque é uma água mais escura. O meu cabelo foi transformado naquela água. Tá vendo, gente? O meu cabelo foi. Olha, gente, a viagem vale a pena por vários motivos, Sim. principalmente porque... porque... Ela é engraçada também. Ela é engraçada, você vê? Vocês estão rindo... muito. Vocês estão rindo aqui, imagine como muito. foi lá, né? A gente sabe que quando Deus tem um propósito de te levar para um lugar, realmente é fantástico. E daí lá também tem o momento da Santa Ceia, né? Que você... muito especial. Um momento especial. Você conhece...
as lodinhas também. As verdade, Não é? verdade, as lujinhas. E E as eles são lojinhas. muito engraçados. A Via Dolorosa. Tudo. Né? Eles sabem, quando eles veem que são brasileiros, gente, nós nos divertimos muito, Muito. né, Yara? Tinha um que falava assim, eu e a Adri passando, acho que foi no dia do descanso. Eu e a Adri passando, isso foi engraçado. Eu até tomei um susto. Quando o moço percebeu que nós éramos brasileiras, uma falando com a outra, ele começou a gritar: pode entrar, eu posso o cartão das Casas Bahia. Ele perguntou, Brasil, a gente é Brasil. Entra, Casas Bahia. Casas Bahia. Tá patrocinando lá as ludinhas. As lujinhas lá. Ai, Lindo, lindo. Jesus, Muito que bom, bênção, muito gente. bom. O podcast está chegando na reta final, meia horinha já. Queria agradecer muito a pastora Yara, a pastora Todo meu. Adriana. Elas não contaram metade do que Nem. elas Não, viveram. não mesmo. Foi não mesmo. só um pouquinho para você poder, assim, ficar com aquela vontade de estar conosco nos próximos grupos, né? A Caftur, como eu falei, aqui está aparecendo a data da próxima viagem, do próximo encontro para andar nos passos de Jesus. Dá uma ligadinha aqui para a equipe da Caftur. Se intere sobre preços, sobre forma de pagamento e coloque realmente em oração. Eu creio que é uma viagem legítima, principalmente de você cristão, né, que conhece a história de Jesus, poder ir lá e ver, como nós falamos aqui, a pastora fala, em 3D, Verdade. a Bíblia é fantástico. É fantástico. Muito obrigada para vocês. E você que está em casa, obrigada por estar aqui conosco no Pod Caftur, porque com a Caftur você pode.